Muito boas tardes. Diretamente da Quinta de Jós, Navarra, perto de Braga, primeiras imagens referentes à 79ª edição dos Campeonatos Nacionais de Corta-Mato, prova de séniores, que irá ter início dentro em breve, já que as corridas para júniores e juvenis já se desenrolaram. Num cenário verdadeiramente magnífico, com o Rio Cávado ao fundo, a Federação Portuguesa de Atletismo e a Associação de Atletismo de Braga organizaram um circuito que promete um bom espetáculo e um circuito de alguma dificuldade, baseado no piso térreo, por vezes tiveram lugar há 15 dias nas Caldas da Rainha, e a partida vai ser neste momento dada, partida para o 79º Campeonato Nacional Sénior de Corta-Mato e Atletismo, prova iniciada em 1911 e que teve algumas interrupções ao longo da sua história e que foi relançada em termos definitivos, sem mais interrupções, a partir de 1930. Tínhamos falado agora que ainda, como se foi dizer, dos primeiros milhos são dos pardais em termos de classificações. Tínhamos falado na luta coletiva que aqui se vai entabular entre o Sporting Clube de Portugal e o Benfica e, por outro lado, o Maratona Clube de Portugal. Tudo equipas de Lisboa, feitas como quase sempre, normalmente com atletas vindos do Norte. É a velha história em termos do atletismo português, mas de facto são as três equipas que podem aspirar ao título, embora o Sporting tenha uma certa dose de favoritismo, perfeitamente compreensível se soubermos que os Gêmeos Castro são de facto os grandes favoritos. Contam 4 atletas para a classificação coletiva. O Sporting teria uma vitória quase certa se pudesse contar com o Carlos Monteiro nas suas fileiras, mas Carlos Monteiro teve uma fratura de stress recentemente e não está presente. Entretanto, podemos identificar com o número 82 o primeiro atleta a destacar-se, a aparecer na frente da prova, é António Costa, do Grupo Desportivo de Enxerim, uma equipa algarvia. António Costa neste momento na liderança, mas ainda é muito cedo. Os Gêmeos Castro já colocados também na frente do pelotão, mas ainda há muito para correr. O Sporting, como dizíamos, com Carlos Monteiro em competição, teria certamente todas as facilidades que poderão ser contestadas desta maneira pelo Maratona Clube de Portugal, mas a equipa leonina, para além dos Castro, tem em liça Eduardo Henriques, Alberto Maravilha e João Junqueira, e certamente que destes três serão apurados 2 pelo menos para fechar a equipa. O Maratona tem a dificuldade de ter alguns dos seus atletas em não muito boa forma, pelo menos até hoje, embora o seu responsável técnico, Rafael Marques, nos tenha confidenciado que de facto a equipa estava toda ela em subida. Isso que Alcanar é o grande esteio da equipa. Aliás, teve há 15 dias uma vitória bastante importante no Grande Prémio da Federação Internacional, da World Challenge Corta-Mato em Diekers, no Luxemburgo. Isso que Alcanar é um excelente especialista de corta-mato, digamos que dos fundistas portugueses é de facto aquele mais vocacionado para o corta-mato, até porque é um atleta possante, alto, forte, e o Maratona de facto, para além de Canário, parece não ter nem Joaquim Pinheiro, nem Manuel Matias na sua melhor condição. Vamos, no entanto, ver como eles reagem a esta prova e sendo dado certo que Joaquim Pinheiro se mantém agora no grupo da frente, juntamente com José Regalo do Benfica. E José Regalo, e agora vamos falar um pouco do Benfica, é de facto uma das grandes incógnitas. Um atleta verdadeiramente magnífico que tem visto desde 1988, ano olímpico em que chegou a ser o grande favorito da prova de 5 metros dos Jogos de Seul. Tem visto a sua carreira constantemente perturbada por uma série incrível de lesões. Tem feito da carreira de José Regalo um constante stop and go, para falar em termos quase económicos. José Regalo recomeça, cresce de forma, lesiona-se, volta a parar, e o grande atleta que se iniciou no Futebol Clube do Porto acaba sempre por não poder estar ao nível que dele se espera. Para já, Regalo está no grupo da frente. O Benfica conta sobretudo com António Pinto para uma grande prestação. António Pinto, um atleta de Amarante que de facto está, este ano tudo indica, na sua melhor forma sempre em pleno inverno. Ele foi o melhor português no Cross das Acesteias, com um 4º lugar atrás da fabulosa estirpe de atletas africanos que esteve lá presente no Algarve. Tem tido uma grande regularidade este ano e é um esteio muito seguro. O Benfica terá como segundo ou terceiro homem, tudo dependendo do José Regalo, certamente Henrique Crisóstomo. Henrique Crisóstomo, que foi segundo nos campeonatos de Lisboa e se tem mostrado muitíssimo regular esta época. Vamos ver o que é que a equipa benfiquista poderá fazer. Há pouco e muito curiosamente, José Carvalho, que não é o responsável pelas equipas de meio fundo do Benfica, dizia, no entanto, com muita piada, aqui na organização, que o Benfica veio apostado aqui, sobretudo, em contestar o papel de observador, foi a expressão que José Carvalho utilizou com muita graça, o papel de observador que a quase totalidade da comunicação social lhe atribui em relação à luta pelo primeiro lugar, pois o grande favoritismo, de facto, impende para o Sporting e para o Maratona.
Diga-se de passagem que o Sporting persegue aqui o seu 42º título nacional, corta-mato. O Sporting tem 41 títulos, que é um total realmente impressionante. O Benfica, em termos históricos, tem 19 títulos e o Clube de Futebol do Belenenses é a terceira formação, tendo 4 títulos até agora conquistados. Por outro lado, é de referir que o recordista de campeonatos é, com efeito, Carlos Lopes, o grande fundista do Sporting. Carlos Lopes tem 10 títulos nacionais conquistados, enquanto teremos que recuar no tempo para encontrar o homem que tem 8 títulos nacionais conquistados, um atleta do início dos anos 30 e que, com efeito, ganhou 8 títulos nacionais atrás de Carlos Lopes. Entretanto, vamos fazer uma pequena introdução nestas imagens para irmos até ao mundo do futebol por breves momentos. 88 pontos. E na quarta posição, 1º de janeiro. Assim solicitamos aos 3 primeiros classificados. No Estádio da Luz, o Benfica colocou-se em vantagem. O Benfica e um dos Sporting fugiram ao pelotão. Pensamos que seja Domingos Castro. Voltamos a Braga, Campeonato Nacional de Corta-Mato. Estávamos a referir os 8 títulos de Manuel Dias, que correu tanto pelo Benfica como pelo Sporting no início da história do Campeonato Nacional de Corta-Mato. E agora voltamos à atualidade com Domingos Castro na frente e José Regalo e António Pinto, 2 atletas do Benfica, logo a seguir a eles. Joaquim Pinheiro do Maratona vem na 4ª posição, Dionísio Castro do Sporting está praticamente a seu lado e Manuel Matias do Maratona também se encontra no grupo da frente. Portanto, o Sporting neste momento ainda sem vincar a superioridade que se lhe era sacada em termos de previsão, mas como estamos a ver, o grupo da liderança ainda é bastante amplo, embora a imagem seja um pouco enganadora, porque é de frente. O grupo ainda é suficientemente amplo para permitir muitas mudanças daqui para o futuro. Disse que é o Canário agora a colocar-se junto a António Pinto e a Domingos Castro. José Regalo até agora muitíssimo bem e também vemos com o número 586, outro atleta do Benfica que está aqui presente em competição, que é Joaquim Silva, segundo queremos. Perdão, Juvenal Ribeiro do Benfica com o número 586. O Benfica bem colocado, o Sporting com as suas pedras também. Estamos a ver de costa Paulo Guerra, um dos atletas que o Sporting tem presentes. Já agora iríamos referir que o Sporting, para além dos 5 atletas que já referimos, tem também em prova aquele atleta que citámos há momentos, Paulo Guerra, tem também Carlos Patrício, António Monteiro, Raimundo Santos, Alfredo Braz. O Benfica, e podemos fazer essa referência mais exaustiva, para além de António Pinto e José Regalo, tem Juvenal Ribeiro, Joaquim Silva, Paulo Catarino, Henrique Crisóstomo, Vítor Almeida, José Carlos Pereira e o recordista português de 5 km, António Leitão, que ainda está aqui presente. Também presente em competição do Futebol Clube do Porto, Cândido Maia, que esteve tão bem nos recentes campeonatos da Europa de pista coberta, onde bateu o recorde português dos 3.000 metros. Entretanto, na frente, Domingos Castro continua a fazer as despesas da corrida e José Regalo, perfeitamente enquadrado com Domingos Castro, até agora muitíssimo bem, o grande corredor do Benfica. E vamos concluir a primeira volta, cerca de 4 km já percorridos, e Domingos Castro a liderar o Campeonato Nacional de Corta-Mato. Domingos Castro, portanto, na frente, José Regalo e António Pinto, Joaquim Pinheiro e Ezequiel Canário, depois Dionísio Castro, Fernando Couto do Maratona, bem classificado, Juvenal Ribeiro e Henrique Crisóstomo pelo Benfica, Manuel Matias pelo Maratona e, surpreendentemente, no grupo da frente, Mário Silva do Sporting Clube de Braga, um atleta que apostou este ano no corta-mato na época de inverno e se absteve precisamente na pista coberta. Mário Silva, que pretende este ano conseguir bons resultados. Ele disse-nos mesmo que esperava fazer um tempo na casa dos 13 minutos e 20 segundos nos 5.000 metros. Mário Silva, para já, muito bem colocado, mas há que referir que para um atleta de 1.500 metros como ele, que tem feito poucas vezes 5.000 metros, a distância é muito longa e é natural que Mário Silva venha a ter dificuldades mais para a frente. Isto sem nenhuma espécie de agouro para uma prova magnífica que o atleta do Sporting de Braga está a fazer. Agora na frente, José Regalo, o atleta do Benfica até agora a ultrapassar as expectativas, embora para ele fosse sempre posto um grande ponto de interrogação em relação ao que poderia José Regalo valer aqui, pois ele voltou à competição no Campeonato de Lisboa, onde foi sexto, e a partir daí foi pouco visto, mas esperava-se de facto que o tempo que mediou entre essa prova já lá vai mais de um mês, e agora permitissem ao benfiquista uma grande subida de condição. Portanto, o grupo da frente agora a partir em relação ao segundo, onde Luís Jesus e Manuel Matias do Maratona lideram um atleta do Sporting, que é Alberto Maravilha, e neste momento o Maratona muito bem colocado, diga-se passagem, tal como o Benfica, para discutir com o Sporting a vitória coletiva. Os gêmeos Castro são os únicos sportinguistas no grupo da frente. O Benfica tem lá 3 homens. Relembra-se mais uma vez que são 4 os que contam para a classificação coletiva. E Ezequiel Canário agora, bem colocado,
adiante de Fernando Couto, com Domingos Castro ainda sempre da frente e Joaquim Pinheiro também muito bem colocado no grupo da frente. Até agora a confirmar-se plenamente aquilo que Rafael Marques nos tinha dito, ou seja, o técnico do Maratona a mostrar-se extremamente confiante, embora ele também nos tenha dito que o Maratona, tendo sido segundo no ano passado, surpreendentemente à frente do Benfica, não a visaria muito mais alto este ano, pois a segunda posição já seria um resultado de muita categoria em termos de corta-mato português. Luís Pereira, do lado do Sporting, manifestou sempre aquela dúvida que no fundo não nos parece muito sincera, dizendo que tinha sempre receios dos seus adversários, que com Carlos Monteiro tudo seria diferente, mas nessas condições o Sporting punha sempre algumas dúvidas em relação à hipótese de ser campeão nacional coletivo. Se Luís Pereira é inteiramente sincero nesta afirmação ou não, é uma questão que só ele, com efeito, poderá saber. É lógico que, no entanto, Luís Pereira conte com uma vitória coletiva. O terceiro sportinguista neste momento em competição é João Junqueira. João Junqueira, vamos tentar, parece estar na 12ª posição. Manuel Matias vem colado de novo ao grupo da frente. Domingos Castro ainda em liderança, com Joaquim Pinheiro na segunda posição. Joaquim Pinheiro, que tem sido um dos atletas mais regulares em termos do corta-mato português ao longo dos últimos anos. Ele foi oitavo em 84, quinto em 86, sétimo em 87, quinto em 88, nono em 89 e, sobretudo, terceiro o ano passado no Vidago, numa prova magnífica, tendo a atuação deste maratonista, feito com que o Maratona, de facto, desse um passo importante para ultrapassar uma equipa do Benfica que teve uma prestação completamente desanimadora. Os atletas do Sporting da segunda linha a tentarem não perder contacto com o grupo da frente, vê-se Paulo Guerra algo distanciado e, entretanto, continua Domingos Castro na liderança, com uma marcação cerradíssima por parte dos homens do Benfica e do Maratona. Joaquim Pinheiro é neste momento o líder, Domingos Castro, com o número 165, vai praticamente a par. E, de facto, a corresponder inteiramente às expectativas o Campeonato Nacional Sénior de Corta-Mato. E há outra referência a fazer, esta é para o clima, para além da paisagem ser verdadeiramente tentadora. Temos hoje aqui nos arredores de Braga, aliás, como em quase todo o norte do país, uma temperatura praticamente estival. Digamos que, de facto, temos um dia melhor, mais que primaveril. Cerca de 20 graus, muito sol, bastante calor mesmo, pouco natural para as lides de corta-mato, o que torna a prova também um pouco mais desgastante. Oitava posição para o Belenenses com 194 pontos. Nona posição. Já que referíamos em termos de regularidade dos atletas principais do corta-mato português, digamos que esse calcanhar do Maratona é um dos mais importantes, com o quarto lugar em 87, vice-campeão em 88, 89 e quarto em 1991. Isto no momento em que António Pinto do Benfica toma uma forte iniciativa, respondida rapidamente por Domingos Castro, e os dois atletas ganham algum avanço, parecem ganhar algum avanço sobre a restante concorrência. Domingos Castro a reagir muitíssimo bem e agora foi o primeiro esticão muitíssimo sério desta prova. António Pinto a confirmar claramente as suas ambições, embora ele nunca tenha dito por aí, nunca se pode dizer em relação a António Pinto que pela boca morre o peixe. António Pinto nunca disse que iria tentar ser campeão nacional à frente dos Gêmeos Castro, sempre se remeteu para uma posição mais modesta, mas na verdade ele está super este ano, sem dúvida. E depois de ter feito uma estreia muito prestigiosa na Maratona, em Carpi, em 27 de outubro passado, onde conseguiu 2 horas, 12 minutos e 39 segundos, seguindo um pouco do percurso que praticamente tem sido sempre dos atletas portugueses do meio fundo e fundo, ou seja, virem sempre a olhar para a Maratona como digamos, o grande objetivo da sua carreira, e o mesmo se vai aplicar a Dionísio Castro, que já anunciou estrear-se em breve a sério na mais longa das distâncias olímpicas. António Pinto a fazer um grande forcing na frente, magnífica tirada de António Pinto procurando partir do pelotão e conseguiu claramente, só Domingos Castro resistiu. José Regalo tenta agora chegar à frente. Boa fase da prova com efeito e António Pinto realmente a confirmar completamente todos os dados que tinha lançado sobre si este ano. António Pinto